Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje é quarta-feira, então é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai sempre buscar saber com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre falo por aqui. E antes de mais nada, eu vou te lembrar que estão abertas as inscrições para o prêmio A Melhor História de um Agricultor. Não se esqueça, você tem até o dia 30 de junho para mandar a sua história, e claro que nessa iniciativa a gente tem conosco o apoio como patrocinadora ouro a plataforma Acessa Agro. Você conhece a Acessa Agro? Pois é a plataforma de benefícios da Syngenta, onde você pode trocar por pontos na compra dos seus produtos da Syngenta por outros produtos e serviços. São mais de 3.000 itens. Então vá já ao acessaagro.com.br, acesse e conheça. Se você é agro, acessa. A gente está esperando o seu acesso e esperando as informações do episódio de hoje do Conversa de Cerca, porque eu estava aqui alinhando a minha conversa com a convidada de hoje, e eu estava dizendo, né, as pessoas tendem a achar que ser cidadã do mundo, né, é privilégio de ou quem nasceu herdeiro, ou quem pode, mas vocês já perceberam que tem muita gente que batalha por isso, né? O mundo é muito grande para a gente ficar só no nosso quadradinho e para a gente não compartilhar o que sabe e não aprimorar o que pode saber, né? E não aumentar o que a gente pode saber. E isso tá inerente à personalidade desse episódio do Conversa. Essa menina é uma menina, né? Uma garota jovem de só 28 anos. Vocês vão ver que a carinha dela diz que ela tem bem menos, mas ela já tem 28 anos. Ela é produtora rural, ela é bolsista da Nuffield Brasil, que já você vai saber um pouco mais sobre isso. Ela é engenheira e ela é cofundadora da Base Agro, além de ser ganhadora e participante do programa CNA Jovem. Só isso, senhoras e senhores. E ela está representando o agro brasileiro, mundo afora, em todos os continentes. São essas experiências que ela vai dividir conosco. Com você, senhoras e senhores, Ana Carolina Zimmermann, ou a Carol do Agro, não é, Carol? Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. É um enorme prazer receber você por aqui. Carla, muito obrigada. Agora sim. Muito obrigada, eu fico muito feliz. É sempre uma honra a gente falar das coisas que são do nosso coração. Então, muito obrigada pelo espaço e para a gente poder bater esse papo hoje. E, Carol, eu posso te chamar de Carol? Fica à vontade. Então, tá bom. E, Carol, quando a gente vai buscar a tua história e ver os seus relatos das coisas que você já fez, dos lugares onde você já visitou, a gente percebe que, de fato, tudo que você faz vem muito de dentro, vem muito do coração. Como é que as coisas começaram a acontecer para você? Porque a nossa produção aqui me informou, né, que você é neta de produtores rurais, não é isso? Por favor, me corrija se eu estiver equivocada. É produtora rural também, mas isso foi se expandindo para muito além da sua porteira, né? É uma história engraçada, assim. Meu avô, então, assim, você falou de que eu sou neta de produtores rurais, né? Meus avós eram avós maternos produtores rurais, meu avô, por parte paterna, tinha um sítiozinho, mas eu nunca tive contato, além, né, de visitar as fazendas, eu não me via nesse sentido. Meu pai é engenheiro agrônomo e fundou uma empresa há mais de 30 anos com outros 2 sócios. Eu falo que a minha história é a história de muitas outras pessoas aqui do Centro-Oeste, né? São gaúchos que vieram desbravar, vieram com a mão na frente e outra atrás, aqui para o Centro-Oeste. Eu estou hoje em Formosa e Goiás. E de lá para cá tem uma história eles têm uma empresa de insumos agrícolas e nos anos 2000, mais ou menos, começaram com a parte de produção agrícola também. Então, eu sempre tive essas conversas dentro de casa, mas nunca me imaginei muito como produtora rural. Na verdade, você vê como que é curioso, quando eu era criancinha, eu xingava e falava, seu fazendeiro, como se fosse um xingamento mesmo, sabe? Como se fosse uma coisa ruim. E eu sou engenheira de produção. Durante muito tempo eu quis fazer medicina, ainda sou apaixonada por medicina no sentido da matéria, mas eu não queria o estilo de vida, né, de dentro de hospital. E resolvi cursar engenharia de produção muito por outras pessoas que eu admirava terem sido engenheiros de produção. E logo, enfim, me especializei em projetos, me especializei em gestão de projetos e agronegócios. Fui trabalhar com máquinas agrícolas. E enquanto eu estava nessa trajetória de máquinas agrícolas, ainda não tinha nada, apesar, né, de dentro de casa, né, ter esse olhar do campo, etc. Eu nunca me imaginei na carreira de produtora rural. E surgiu a oportunidade de a gente comprar uma fazenda que foi dos meus avós, né, a gente como família.
E aí casou com eu posso contar com mais detalhes depois, mas os astros se alinharam com os momentos, e aí eu topei o desafio de me tornar produtora rural. Então hoje tem um pouquinho mais que 2 anos que eu me tornei produtora rural. Nessa fazenda especificamente é de gado de corte, e não tinha nada a ver, não estava nos meus planos. Mas essa jornada com agro, ela começou um pouquinho antes, mas como produtora a gente tem uma propriedade diferente para falar, a gente honra de uma forma diferente. Eu brinco que todo mundo tem suas vantagens injustas, né? Tem um livro que fala sobre unfair advantages, né? Essas vantagens injustas que a gente, simplesmente por nascer num contexto, a gente entende aquele contexto mais. Você tem seus pais que são músicos, por exemplo, você pode desenvolver um gosto diferente para música. Eu sinto que no meu contexto, o lado empresarial, a veia empresarial do meu pai, me deu muito esse olhar para empreendedorismo da minha mãe. Minha mãe é fonoaudióloga, muito para desenvolvimento humano. Então, juntar com essa vantagem injusta de estar vivendo agro, de ter esse lado empresarial, né, de empreendedorismo, de desenvolvimento humano, me deu a vantagem injusta, e logo que depende muito de trabalho, de conseguir mergulhar nisso, de ver as coisas de uma forma diferente. E como engenheira de produção, de olhar tudo com um olhar sistêmico, né? Muito menos, eu não sou técnica, eu tenho que pedir ajuda de muita gente para entender profundamente sobre gado, para entender profundamente sobre lavoura, mas no que eu sou boa tem a ver com essas conexões, com essas redes e com esse olhar sistêmico. Muito interessante ouvir você falar sobre essas vantagens injustas, porque de uma forma ou de outra você as compensou também, justamente fazendo o que você acabou de dizer, mergulhando no assunto, e você já foi começar com uma atividade que exige de fato muita gestão, muita estratégia, e uma dedicação muito intensa, que é a pecuária de corte. Como é que foram esses primeiros momentos, essas primeiras impressões e, claro, as primeiras experiências, as boas e as ruins, Carol? Então, eu vou dar um passinho atrás, se me permitir, para falar antes de entrar na pecuária de corte. Obrigada. O que acontece? Eu trabalhei com máquinas agrícolas, né, e minha especialidade, como eu disse, é em gestão de projetos. E se tiver espaço, eu falar aqui de um programa que eu tenho muito carinho, que é a CNA Jovem. É um programa, quem é do agro sabe, CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Eles fazem um programa de formação de novos talentos, etc. Começamos com 3.700, viramos 80. E é um programa muito para formar a gente, né? Então, a gente tinha 5 áreas que a gente podia pensar em problemas. Uma área institucional, político, educacional, empresarial e sindical, né? Então, eram possíveis áreas que a gente podia entender. Eu entrei na área mais institucional e, junto com o nosso time, a gente desenvolveu, inclusive, um podcast, tagarelo, enfim, para a gente entender essa dicotomia entre o campo e a cidade. Porque eu não sei se vocês passam por isso aí também, mas nas eleições a gente viu como que isso estava evidente. A gente vive numa polarização muito grande, né? Em termos políticos, em termos de distanciamento do que é o agro, distanciamento do que era o campo. E esse foi um desafio muito grande no meu coração. Então, com a CNA, tive a honra e o privilégio de ser ganhadora. A gente conseguiu rodar o Brasil enquanto isso, para poder ver as boas práticas. E no finalzinho da CNA, quer dizer, no final da primeira etapa, no começo da segunda etapa, veio a proposta para a gente tocar a fazenda de gado de corte, que é uma atividade muito difícil, assim, e vendo, né, meu pai com sócios na parte de agricultura, e vendo como eles eram tecnificados, como eles tinham um suporte, uma robustez, tanto em termos de maquinário, quanto em termos de gente, e ver a minha realidade, que é no Nordeste goiano, que tem menos infraestrutura, que tem um pessoal menos tecnificado, uma atividade muito dura, tem sido uma grande escola, né? Então a gente brinca, se a gente conseguir aprender a fazer dinheiro com isso, a gente vai aprender a fazer dinheiro em qualquer lugar. E como você disse sobre as vantagens injustas, eu gosto de trazer esses termos para falar assim que, independentemente da situação que você nasceu, né? Todo mundo nasce com algum talento e com algum contexto diferente que pode, sim, aproveitar com as oportunidades, né? Não é isso, lógico que o meio influencia muita coisa, mas não é isso que vai ditar quem a gente é. O que vai ditar quem a gente é e como o que a gente faz com os recursos que a gente tem. Então, eu tenho tentado ter muito cuidado, realmente, assim, muita responsabilidade com tudo que o mundo deu, em termos de pessoas que nos ajudaram pelo caminho, né? Ninguém se faz sozinho, mas de honrar tudo aquilo que eu pude aproveitar de boa educação, que eu pude aproveitar das escolas por onde eu passei, dos programas por onde eu passei, desde CNA Jovem, da NUFIT, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tem muita coisa que a gente pode aproveitar nesse sentido. E com a pecuária eu tenho aprendido muito, assim, né? Então,
O fato de poder trocar com outras redes tem sido bastante importante para a gente conseguir fazer realmente um negócio de sucesso. Muito interessante essa trajetória, o que também te traz alguns degraus a mais, né? Ter conhecido essas realidades todas antes de se inserir nela, acho que isso né, te faz subir uma escada muito mais sólida, isso é muito interessante, conhecer a sua trajetória dessa forma. E aí eu queria entender como é que, porque sim, primeiro respondendo a sua pergunta, né, se a gente passa por essas questões todas de polarização, de retórica, de guerra de narrativas, um dia sim, outro também, viu, Carol? Eu apresento um programa matinal aqui no Notícias Agrícolas, ele é um produto da pandemia, né, naturalmente, ele começou também, se você me permite contar um pouquinho essa história para ti, mas é uma história bem parecida com a sua, porque a gente tinha ali, a gente precisa driblar as dificuldades, né? E as dificuldades elas são também degraus para a gente continuar subindo. A gente criou esse matinal só para a gente suprir algumas coisas que a gente não conseguia fazer não estando nos nossos estúdios. E o Bom Dia Agro, Bom Dia Agronegócio, né? Ele cresceu, hoje tem o seu espaço e ainda bem tem uma audiência crescente, tem pessoas no mundo todo acompanhando, mas claro que quando você fica uma hora, né, todas as manhãs falando sobre as coisas que acontecem e naturalmente as angústias do setor vão estar inseridas nessas manhãs, porque a gente precisa também falar sobre elas, a gente acaba ficando exposto, então essas narrativas elas virão, essa polarização vai ficar evidente, a gente acaba sendo ali um telhado de vidro e a gente vai receber uma pedrada ou outra, mas faz parte de quem se comunica, né? Quando você se propõe a comunicar, você já está, né, fazendo um pouco disso. Então, sim, a gente passa por isso aqui. E aí eu queria entender nessa sequência, né, Carol? Você fez essa trajetória, chegou e foi se tornando, imagino que ainda tem se tornado uma produtora cada vez melhor, mais eficiente, né? A gente pode ser melhor todos os dias. E aí, na sequência, vem toda essa questão de representar o Brasil em outros países, de conhecer o agro de outros países. Como tudo isso aconteceu? Como é que você saiu, né, fechou a sua porteira atrás de ti e foi ganhar o mundo para entender o agronegócio em outros cantos do planeta? Cara, essa é uma história muito curiosa, assim. Eu trabalhei numa concessionária de máquinas agrícolas e lá eu fazia realmente muito mais no sentido de engenharia de produção, trabalhava na parte de gestão de projetos. E eu me lembro que eu estava na véspera de Natal conversando com o meu ex-chefe sobre a CNA Jovem e sobre como eu estava empolgada com esse novo projeto e como eu queria aprender mais sobre inovação e etc. E ele virou para mim e falou assim, nossa, por que você não vai viajar e conhecer o mundo? Eu falei, cara, você tem razão. E estava no meio da pandemia, assim, tinha passado da fase pior e já estava indo para a segunda fase. Mas eu pensei, realmente fazia sentido. No dia seguinte eu entreguei minha carta de demissão para ele. E ele ficou super assustado, assim, né? Porque não tinha nenhum caminho seguinte para poder trilhar. E aí, logo em seguida, no mesmo mês, veio a proposta da Fazenda. Naquele mesmo ano, então, isso foi na véspera de Natal, virou ano para o ano seguinte, e no final daquele ano teve a surpresa da CNA Jovem. Enquanto a gente estava fazendo o podcast da CNA Jovem, uma das pessoas que eu fui entrevistar para a gente poder fazer trazer um pouquinho da visão de o podcast basicamente era a gente trazer um produtor, trazer uma pessoa que trabalhava com sistema alimentar, que não fosse com a visão de produtor, e a gente falava de sistemas alimentares como um todo, né? Para não ser não ser uma dicotomia, mas para falar, olha, todo mundo pertence, né? As pessoas pertencem. E aí, uma das pessoas que a gente entrevistou era a Ingrid, que me convidou, perguntou se eu conhecia a Nuffield, que é essa rede internacional de fazendeiros. Eu não conhecia, e tudo aquilo que a gente tinha intencionado lá atrás, há quase, sei lá, 7 meses antes, que eu não sabia, era a Nuffield, que é essa rede em que a gente fala que é uma rede de pessoas, para formar pessoas, para serem melhores produtoras para o mundo. Então, a rede é uma organização internacional. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem a Nuffield Só Brasil, e a gente passa por um processo que tem um processo seletivo. A gente tem patrocinadores também que nos proporcionam ter essa bolsa para a gente poder estudar, e são 3 grandes etapas do programa. A primeira é o CSC, é a conferência dos scholars, né, dos bolsistas daquele ano, que acontece durante uma semana.
em algum lugar do mundo, para todo mundo que virou bolsista naquele ano. A segunda é o GFP, que é o Global Focus Program. É um programa de 4 semanas, é um roteiro pré-definido com um grupinho de pessoas menor, que vai entre 6 até 12 pessoas. E depois a gente tem mais 8 semanas para poder estudar a sua pesquisa, né? Então, para aplicar para o projeto, você tem um projeto de pesquisa e no final a sua entrega, o que você contribui é com um relatório sobre aquilo que você está estudando. Então, eu tenho estudado essa relação entre comunicação entre o campo e a cidade, como você disse, do teto de vidro, o que acontece, por que a gente, como Brasil, não está sendo bem visto lá fora. Em especial, meu projeto hoje é como que a gente consegue tornar o Brasil reconhecidamente uma potência agroambiental, porque o Brasil é uma potência agroambiental. Sim. E mais ainda, como que a gente consegue mostrar isso que a gente tem para o mundo. E através da Nuffield eu comecei a entrar nesses mecanismos em outras redes também para poder mostrar a carinha do nosso país. Então, do lado de cá, estou com a câmera espelhada, né? Eu uso essa bandeira com muito orgulho e também de conseguir aprender um pouco com o pessoal, né? Eu mergulho muito de profissionais tão jovens como você, Carol, que buscam fazer essa mensagem ecoar cada vez mais distante, porque a gente precisa incansavelmente trabalhar para que essas pontes fiquem que elas se estreitem mais entre o campo e a cidade, que são duas partes de um corpo só, né? As pessoas tendem a fazer essa segregação, mas a gente precisa agregar cada vez mais. Verdade. Nessas suas andanças, Carol, teve algum país que se assemelhou muito à produção brasileira do que você pôde visitar, não só nos campos, mas na questão da comunicação também? Há ruídos na comunicação do agro em outros países também? E a mesma pergunta te faço do outro lado da moeda. Houve algum país que te impressionou de forma tal que dissesse, meu Deus, a gente está vendo o oposto do que a gente vive no Brasil? Então, eu sinto que existe uma amiga minha chama de anti-farming agenda, né? Uma agenda, uma pauta contra os fazendeiros, assim, contra os produtores rurais, no sentido de que estão sendo colocados quase como vilões, né? Então, existe uma narrativa muito forte, a Europa tem isso muito forte, a Holanda está com essa narrativa muito forte. Então, eu acho que são dois movimentos, tanto do campo e da cidade, né, como esse extremo, quanto a percepção do Brasil versus mundo. E eu sinto que eles são parte da solução, né? Então, para a gente conseguir tornar o Brasil reconhecidamente essa potência, a gente tem que fazer, inclusive, os brasileiros comprarem isso, né? Entender e terem orgulho de uma vocação que a gente tem. O que eu senti que lá fora, às vezes, tem alguma... eu vejo a União Europeia tem uma noção de sustentabilidade um pouco diferente do que a nossa, e a gente tem que contar as nossas histórias. Então, assim, pra você ter noção, primeira vez, eu cheguei no Reino Unido ano passado, pisei, primeira palestra que a gente teve, tinha, assim, tendências de consumo estão mudando, pessoas não estão consumindo carne que foi alimentada de soja brasileira, porque soja brasileira destrói a Amazônia. Eu falei assim, cara, menos de 5% da soja vem da Amazônia, né? Tipo assim, aí, pelo menos eu tive a oportunidade depois de colocar um mapa do Brasil e falar assim, então, Amazônia, soja, né? Tipo assim, gente, e aqui a gente faz carne, e aqui está a floresta amazônica, e este é o bioma amazônico, e nenhuma condição de noção geográfica tem esse pessoal. Não é tem. Impressionante. Não, e cara, você tem noção, essa parte de condição geográfica, eu moro também né, um dos outros chapéus, eu moro também em Brasília. E aí eu chegava a um ponto que o pessoal perguntava, mas você mora onde? Eu falava, Brasília. Eles, não, qual cidade? Eu, Brasília. Tipo assim, eles nem sabem que Brasília é uma cidade, né? Eu falo, Brasília é a capital do país. Tipo isso. Aí ou achava que é Buenos Aires, ou que é São Paulo, ou que é Rio. E aí eu até posso te mostrar ali depois o meu cartãozinho, atrás é o mapa do Brasil e tem um pontinho Brasília e tá escrito assim Brasília pra gente poder educar os nossos amigos. Desse tamanho. Exatamente. Mas então tem esse papel de muita desinformação, né? Então, por exemplo, eu vou conversando, eu já volto na sua pergunta, mas só ainda sobre essa desinformação, há 2 semanas atrás, a gente recebeu um grupo da Nuffield. E aí a gente rodou, fomos com eles no mapa, né, no Ministério da Agricultura, fomos na CNA, fomos na Embrapa, levamos em uma das nossas fazendas também do grupo, né, não a de pecuária, do grupo JLS, que tem a agricultura, mostramos o plantio direto, Cara, eles ficaram tão encantados, mas tão encantados, assim, que ficaram encantados com a escala, ficaram encantados com o zelo, com o quanto que é genuíno nossa preocupação ambiental,
com quanto que é genuíno a nossa preocupação com o recurso hídrico, com quanto que a gente emprega tecnologia, quanto que as pessoas estavam bem uniformizadas até em relação à faixa refletora para evitar acidente, sabe? Então, vira um zelo que é de verdade como é que é a agricultura brasileira também, sabe? Então, a gente tem esse papel. E respondendo sua pergunta, do que eu vejo que a gente tem de semelhante, de diferente, primeiro, é muito difícil você encontrar uma escala como a brasileira, sabe? Então, são tipos de agricultura muito diferentes. Então, no Japão, eu senti que tem uma aproximação muito maior do campo com a cidade, muito porque o campo está quase dentro da cidade, né? Então, assim, enquanto aqui a gente tem, sei lá, quantos hectares, lá eles falavam em quanto que é o arrendamento por meio hectare. Então, para você conseguir achar uma propriedade, a gente foi numa plantação de kiwi, para arrendar, eles tinham 8 hectares, eles precisavam de mais de 50 pessoas para assinar o contrato dos 50 hectares. Então, assim, é um outro nível de escala, sabe? Quando eu visitei o Japão, eu visitei a ilha de Okinawa, fiquei lá acho que uns 11, 12 dias, e a primeira coisa que me impressionou quando eu cheguei, eu já trabalhava no Notícias Agrícolas, era o preço dos alimentos frescos, então frutas, legumes, verduras, principalmente fruta. E era uma coisa enlouquecedora. E quando eu cheguei em Tóquio era ainda mais caro. Mas essa proximidade e talvez essa valorização dos produtos seja mais evidente, né? Fica claro quando você visita o Japão e estando lá na ilha de Okinawa, que tem também essa característica, você via essa proximidade. E aí, quando a gente vai para países da União Europeia, que também deveriam ter, por histórico, né? A gente vê que há também, né, esses momentos, ao mesmo passo em que a gente ainda tem esses momentos, esses lapsos de informação, uma coisa louca. E aí eu te pergunto, Carol, você sente que, por exemplo, com a União Europeia, com o Japão é diferente, mas com a União Europeia, é muito por conta da nossa competitividade e da nossa crescente competitividade. O potencial brasileiro, ele tem muito espaço para crescer, né? A gente tem um colchão enorme para ainda pesquisar, para a gente testar, para a gente aumentar a capacidade produtiva. A gente tem muito espaço para crescer e está sob os nossos ombros uma responsabilidade de crescer para garantir oferta de alimento de qualidade, para garantir segurança alimentar. Você sentiu que, vindo da Europa, há muito essa questão da competitividade? Então, é claro que a Europa tem uma postura muito protecionista, né? Então, assim, o Brasil é um gigante e o Brasil é muito competitivo. Então, por exemplo, a gente foi na Austrália, eu nem sabia que a gente era tão grande em tabaco assim. Tive com uma americana que a família tinha tabaco e, enfim, assim como os americanos ganharam a produção que antigamente era dos australianos em tabaco, o Brasil hoje em dia é muito mais competitivo em tabaco lá no sul. E assim, a gente tem muitas coisas. Eu fui na Indonésia, o pessoal falou sobre óleo de palma, como a gente estava mais competitivo. Fui na Austrália, boa parte do que a gente vê na Austrália de papaya, enfim, ao que antigamente foi de tabaco, etc., a gente era mais competitivo. E não é diferente da União Europeia, né? Então, assim, claramente, eles têm uma postura muito protecionista. Você vai, por exemplo, de novo, no Reino Unido, ano passado, vários dos produtos deles têm bandeira do Reino Unido, eles usam isso como uma marca para poder valorizar e para poder usar o que realmente é local, que é uma coisa que eu acho incrível se a gente pudesse fazer aqui, mas eu não sei quanto de valor agregado que a nossa cultura permite a gente colocar a bandeirinha do Brasil lá e falar, nossa, que massa, esse produto é brasileiro, né? A gente deveria ter orgulho disso também. Então, eu acho que é evidente, né, que tem um viés protecionista claro. Agora, o fato de ter um viés protecionista não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte em se comunicar melhor, em se posicionar melhor. Eu sinto, assim, que a gente tem um movimento como produtor muito de aquela pessoa que sofreu muito, tem uma ferida aberta, e aí você vai, se alguém aponta o dedo para você, você vai e fica na defensiva ou aponta de volta e começa a brigar. E assim, apesar de ser uma abordagem válida, eu não acho que é a abordagem mais eficaz. Então, vou te dar um exemplo, de novo. Semana passada, retrasada, estavam os gringos aqui, a gente foi num dos órgãos, e aí um deles levantou uma pergunta um pouquinho mais apimentada. E a resposta foi meio que uma lapada de volta para eles.
de várias coisas legais que aconteceram. Sempre eu, né? E o pior é que o coitado, ele foi até inocente, assim, ele não foi com maldade, ele tava precisando de um apoio mesmo e a gente já levou na lapada. Como diz meu pai, cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, e aí levou uma, e nem foi assim, mas foi com um viés um pouco mais na defensiva. E para esse grupo, sorte que eu tava o dia inteiro com eles. Para esse grupo, eles viram muitas coisas legais ao longo do dia. A gente falou dos 66% de mata nativa, blá 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 blá. Mas no final do dia eles foram fazer um debriefing, foram contar o que tinha acontecido ao longo do dia. E essa resposta mal encarada foi uma das respostas que eles mais tiveram como lembrança, mas uma lembrança negativa, de falar, nossa, não sei se é verdade isso que o Brasil fala, eu acho que é um bando de fato que eles estão falando. Pra você ver como que, mesmo que a pessoa que respondeu essa resposta mal encarada, ela tivesse razão, né, e ela tá no direito dela, e é uma abordagem, a gente ser mais bravo mesmo, é uma abordagem. No dia seguinte, quando a gente foi na fazenda, a gente mostrou com a maior paixão do universo, e mostrou a consistência, e mostrou, cara, aquilo ficou marcado para eles, que até hoje eles me falam que foi uma das melhores, se não a melhor fazenda que eles visitaram nas últimas 4 semanas com esse programa, sabe? Então, assim, eu me pergunto muito sobre que abordagens que a gente está fazendo para se comunicar melhor. Então, quando a gente fala, nossa, é nós versus eles, a gente tem que educar o pessoal, e você coloca numa posição super arrogante, cara, de verdade, eu acho que isso quando você coloca nós contra eles, você não tá ajudando ninguém a comprar. Por isso que eu gosto de falar muito de sistemas alimentares, porque todo mundo faz parte, todo mundo come, todo mundo, enfim, quando você inclui uma pessoa que está cozinhando, fala, cara, como é que essa comida chegou até aqui? Alguém precisou transportar essa comida? Alguém precisou plantar essa comida? Alguém precisou processar essa comida? Alguém precisou aprovar, fazer uma pesquisa de desenvolvimento para que essa comida chegasse aqui? Alguém precisou... Tem tanta gente envolvida nesse processo que não cabe a gente ser, enfim, orgulhoso. Lógico que a gente tem que ter muito orgulho da nossa profissão como produtor, mas a forma com que a gente conversa, eu não estou falando para a gente baixar a cabeça, não é isso que eu estou falando, mas a forma como a gente conversa pode ter mais ou menos impacto e pode mudar ou não a percepção com que o produtor é visto hoje em dia, sabe? Então eu sinto que a nossa comunicação precisa mudar, senão a gente fica falando só para quem já sabe, pregar para quem é evangelizado não faz o menor sentido. Sim, um discurso no espelho, né, Carol? Eu falo muito sobre isso, a gente faz um discurso no espelho, e trabalhar a comunicação educativa não quer dizer querer educar, mas não optar mais pela comunicação reativa, a gente já viu que não funciona. Essa posição de arrogância também não faz o menor sentido, e é o que você, acho que brilhante essa sua fala de temos que pensar a abordagem que vamos fazer, a forma como a gente comunica, a forma como a gente conversa. E é chamar para dentro do nosso cercado essas pessoas, né, Carol? Porque quanto mais a gente vem aqui para você ver como é que faz, não é vem aqui para você ver como é que faz, é vem aqui participar do processo. Exatamente. Né? Trazer cozinheiros, trazer chefes, trazer merendeiras de escolas, para que elas possam levar para a educação de base, para os jovens, para as crianças. Olha, vocês sabem como que eu chego nesse macarrão? É assim, assim, assado. Então, trazer para dentro do nosso cercado para que elas façam parte desses sistemas alimentares, acho brilhante. Isso vale para sistemas de energia, para sistemas de fibra. A gente precisa se vestir, a gente precisa botar combustível no carro. Então, quer dizer, a gente tem inúmeras agendas para combater essa tese, essa teoria da sua colega desse anti-farming agenda. Existe, ela não é uma mística, ela existe, né? A gente viu recentemente produtores fazerem levantes no Sri Lanka e entrarem na casa do presidente do país e falar, meu amigo, como é que é? A gente precisa produzir, vocês precisam comer. A gente viu isso acontecer na Holanda, a gente viu acontecer na França, a gente viu acontecer no Canadá. Então, existe isso. É uma discussão legítima e urgente. Agora, repensar como a gente tem que fazer e como a gente vai conversar com esses líderes, com esses formadores de opinião e ver como é que eles vão entrar no nosso cercado, acho que é determinante. A gente está caminhando para isso, Carol? A gente encontrou o caminho, só precisamos começar a caminhar, ou já encontramos, já estamos caminhando, ou ainda estamos procurando o caminho? Que pergunta difícil, Karina. Mas vai no teu coração. Então, eu sinto que a gente já entendeu que esse é um problema, sabe? E eu acho que a pergunta é assim, quais são as estratégias que a gente tem que tomar? Porque quando eu ainda sinto a gente falando muito pra gente mesmo,
Eu ainda sinto muito a gente numa postura de tentar promover o produtor como herói, e não tem problema o produtor ser herói, mas só isso não basta, sabe? Assim, eu sinto que eu acho que a gente deve fazer mais? Ouvir mais. Então, eu sempre brinco que não adianta eu querer falar, e aqui tudo bem, a gente está num canal também voltado para produtores e também voltado para pessoas que entendem do negócio, então tudo bem a gente falar de hectares, falar de produtividade, falar de... Mas, de verdade, para dona de casa que está em casa lá, que tem 2 filhos lá, que tem uma influência na educação dos filhos, ela quer saber disso, ela quer saber se a gente está desmatando a Amazônia, ela quer saber se não comprar comida orgânica vai matar o filho dela intoxicado, quer saber se tem hormônio no frango. Tem uma porrada de mito que existe por aí que a gente nem sequer consegue chegar para poder conversar, sabe? Então, eu me pergunto muito quais são maneiras estratégicas que a gente pode fazer para levar uma informação que não seja, assim, que seja baseada em ciência, em fatos e dados, mas que a gente consiga alinhar a comunicação e levar a comunicação de uma forma que a linguagem seja adequada. Então, nesse sentido, acho que tem muito caminho que falta ainda, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Agora aconteceu com novela, mas há 1 ano e meio atrás, eu vi uma série numa plataforma de streaming, que era uma série brasileira. Basicamente, o plot da série eram 4 amigas, enfim, num condomínio, que cada um tinha o seu pecadinho lá, ia desconstruindo tudo. E no final, vou dar um spoiler da série, e no final, a grande vilã da história toda era a avó de uma das meninas, que era produtora rural, e tinha uma capanga lá que foi mandar matar quem. Aí você ficava assim, sabe? Tipo, sim, meu Deus, eu tipo, vi. Eu vi. Deus do céu, sabe? O que a gente está contando? Quais são as narrativas? Aí de novo você vê isso acontecendo em novela. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está muito... A gente ainda não chegou lá, não entendeu, sabe? Não, porque, de novo, eu sinto que o agro está um pouco mais olhando para dentro, que a gente consegue se comunicar melhor, que o que acontece no WhatsApp tá assim. Agora, fora dessas bolhas, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. E é onde eu tenho investido um pouco da minha energia, um pouco não, bastante da minha energia também. Então, por exemplo, há umas 3 semanas atrás, fui convidada por um banco, enfim, tá falando com 600, 700 pessoas também contando dessa história. E aí, eu acho que ali são os lugares onde a gente mais consegue ser estratégico. É quando a gente foge um pouquinho dessas bolhas. Tá em quem que tá falando de inovação, quem tá falando de sustentabilidade. As pessoas do agro também têm que estar nesses lugares para a gente ter a polinização cruzada, para a gente levar as mensagens para fora disso, para a gente poder mostrar, olha, não sou do mal, eu também sou brasileira, também quero que a gente cresça com o Brasil. E aí, até no próprio Instagram, né? Você brincou comigo no começo, a Carol do Agro. A Carol do Agro é um Instagram que eu comecei logo que eu virei produtora, também porque eu estava estudando sobre já na CNA Jovem, também na Nuffield, porque eu falei, cara, eu quero ainda mais ter o privilégio, né? Já que eu não sou especialista em nada, que eu estou aprendendo, então eu vou aproveitar essa vantagem de não saber os nomes técnicos, de falar com o meu olhar de curiosa, um olhar infantil, o que eu estou aprendendo e compartilhar com as pessoas na jornada. Então, assim, tem amigos, não é um Instagram gigantesco, mas, cara, a influência que lá dentro eu consigo ter para minha pequena rede, sabe, de amigos médicos, falam, nossa, eu não sabia que era um brinco do gado, não sabia que você conseguia ter rastreabilidade, eu não sabia que tinha todos esses protocolos com vacina, não sabia que vocês cuidavam de organização desse jeito. Então, só de compartilhar a minha rotina, de compartilhar alguns insights, de compartilhar no Instagram, para uma rede pequena de gente, eu já vejo que faz uma super diferença e eu recebo feedback, assim, às vezes eu acho que eu tô falando sozinha para as pessoas lá, sabe? Mas volta e meia aparece num lugar do nada, sei lá, alguém lá em São Paulo, na Faria Lima, dá um feedback bacana que descobriu alguma coisa. Eu acho que são nessas pequenas interações, essas pequenas revoluções que a gente realmente vai hackeando os sistemas e vai mudando essas narrativas, sabe? De falar, cara, a gente tem uma coisa muito legal aqui e a gente precisa que o mundo saiba dessas coisas legais que a gente está fazendo. Olha, Carol, se me deixassem, eu ficava aqui conversando dias com você, porque eu sou muito entusiasta dessa comunicação educativa, não nesse lugar, claro, da gente se colocar como superior, mas de se colocar como iguais, acho que é completamente importante. Então, eu sou uma grande entusiasta dessa comunicação educativa. Eu sempre falo que o Conversa de Cerca traz quem sabe mais do que eu, porque é preciso, né? Eu, como comunicadora, o meu papel é justamente trazer pessoas que vão agregar. A gente está com uma audiência de mais de 1.000 pessoas assistindo esse podcast pelo Notícias Agrícolas, e para mim isso é um privilégio, né? Pensar numa sala com 1.000 pessoas ouvindo 2 jovens
mulheres falando das suas experiências e como a gente quer mudar as coisas, como a gente quer mudar a forma como as outras pessoas que estão distantes dos nossos cercados veem o nosso cercado. Então, eu quero muito te agradecer por ter tido esse tempo de vir ao Notícias Agrícolas, ao Conversa de Cerca Podcast, para trazer a sua experiência para nós. Já te convido para a gente fazer uma segunda etapa desse episódio, porque você citou a novela, daí você citou a série. Agora, perceba que a novela que a gente teve ali na década de 90, que está reprisando agora, numa grande emissora de televisão, ela era mais lúcida do que a novela de hoje, por exemplo, sobre a produção. Ela falava sobre a importância da produção de café, da produção de gado, falava da dedicação do produtor rural, algo que não se falava naquela época. Falava-se sobre o movimento sem terra, que na época fazia, né, a gente estava começando os movimentos de reforma agrária e tal, e hoje a gente trata tudo isso com muito menos lucidez, com muito menos verdade, e de forma muito menos atual, porque tudo está mais tecnificado. O produtor já, eles acham que esse jagunço que anda com a peixeira na cintura, né, a faca na bota, não é, e a gente vê jovens como você levando o agronegócio para frente. Tenho orgulho de pessoas como você, parabéns pelo seu trabalho, e obrigada mais uma vez por estar conosco. Já estou te esperando para a segunda parte dessa conversa, Carol. Obrigada, Carla, eu fico muito feliz pela oportunidade. Deixo a pulga atrás da orelha do pessoal também. Eu posso dar uma dica também para as pessoas: aprendam inglês, que é uma dificuldade que a gente tem muito grande para a gente poder se comunicar com o mundo. Tem uma série de eventos que vão acontecer no segundo semestre. Tem o World Food Forum, que é o fórum para alimentação mundial. Se vocês puderem entrar lá no site, tem muita coisa de maneira internacional também para a gente poder colocar jovens e poder contar a opinião do Brasil, assim como o Comitê de Segurança Alimentar. Tem muitos projetos, quem quiser também trocar uma ideia lá no Instagram para a gente ver como que a gente consegue pensar. Agradeço demais, espero que a gente continue conversando por aqui, faça o nosso papel como comunicadores, contar desse setor que é tão pujante, que a gente é apaixonado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Carol. Muito sucesso na sua trajetória, no seu caminhar, e juntas estaremos novamente, com certeza, para a gente continuar relatando essas iniciativas. Um abraço enorme para você, para sua família, sucesso para sua família, para os seus empreendimentos todos. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Até mais, obrigada, Carlinha. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Senhoras e senhores, orgulhem-se de brasileiras como a Ana Carolina Zimmermann. Graças a Deus que a gente tem mulheres, jovens mulheres como essa, jovens brasileiros. Veja o que é a juventude do agronegócio. É essa, né? Não é gente que fica lá lacrando na internet dizendo: ai, nossa, a vaca precisa estar 100% do tempo grávida para dar leite. Ah, senhoras e senhores, ela sabe cantar, ela não sabe de agronegócio, né? A gente já falou sobre isso aqui mais de uma vez. Então, façam o papel de vocês, que é fomentar trabalhos como o da Carol. Ela não citou aqui, por exemplo, a questão do tabaco. Ela disse: não sabia que éramos tão fortes em tabaco. Nós entrevistamos no episódio 89 deste podcast o presidente do Sinditabaco, o seu Hiroshink, que nos reforçou aqui que o Brasil é o maior exportador mundial de tabaco e sustenta essa posição há 30 anos. Vocês têm noção de quantos empregos a gente gera, a sustentabilidade desse setor? O Sinditabaco está completando 76 gloriosos anos, gerando emprego, gerando divisa, gerando renda, gerando prosperidade, gerando dignidade para a população brasileira que está inserida ali neste contexto, neste cenário. Então é isso que faz o Conversa de Cerca, é trazer essas boas práticas, essas boas iniciativas para ser combustível para o seu dia, tá certo? A gente fica por aqui com o episódio de hoje. Não se esqueça que você pode vê-lo pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Lá tem uma playlist dedicada ao Conversa de Cerca, ou pelo noticiasagricolas.com.br, ou pode ouvir esse e todos os episódios por todas as plataformas de áudio. Estamos em todas elas. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.